Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu cumprimento meus irmãos e minhas irmãs com a paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo possa ser derramado sobre a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Aqui quem fala é o pastor Paulo Breia. Quero que seja bem-vindo ao canal chamado. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like. Outra coisa, assista o vídeo até o final, porque com certeza Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida, amém? Eu quero compartilhar com meus irmãos no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do versículo de número 4 ao versículo de número 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do versículo de número 4 ao versículo de número 12, que diz assim: palavra do Senhor Jesus. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: ai, Senhor Jeová, que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas sou uma criança, porque eu sou contigo. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre o reino, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinares, também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para você que é profeta de Deus, para você que Deus levantou como profeta na sua obra, como profeta na sua seara. Nós bem sabemos que Jeremias era filho de sacerdote. Jeremias habitava na aldeia de sacerdote, aldeia chamada Anatote. Jeremias foi criado, preparado, instruído para ser um sacerdote. Todos nós bem sabemos que Jeremias chegou a exercer a função de sacerdote. Mas bem, meus irmãos, o propósito na realidade de Deus, na vida de Jeremias, não era, na verdade, que Jeremias fosse um sacerdote, mas sim que Jeremias fosse um profeta. O bom na minha vida e também na sua vida não é o que as pessoas querem, na verdade, que eu e você sejamos. O importante na nossa vida é o que Deus quer que nós viemos ser. E o propósito de Deus na vida de Jeremias era que ele viesse ser um profeta. E a palavra que lemos, o Senhor Deus então, nesse dia aqui, está levantando, chamando, convocando, consagrando Jeremias ao cargo de profeta. Todos nós sabemos que um profeta, ele é um porta-voz, ou aquele que leva a palavra de Deus, aquele que porta em si a palavra de Deus. Ou o profeta também é aquele que fala antes, ou aquele que antes de acontecer recebe a palavra de Deus e ele alerta as pessoas aquilo que ainda irá acontecer. Então Deus estava levantando Jeremias nesse dia como profeta para ser boca de Deus na terra, para falar, transmitir a Israel, a Judá, o juízo de Deus por causa da idolatria em que Israel vinha praticando. Meus irmãos, presta bem atenção. A Bíblia está dizendo que Deus fala para Jeremias: Jeremias,
antes que tu se formasse no ventre da tua mãe. Eu te conheci e te santifiquei, e às nações eu te dei como profeta. Existem pessoas nessa terra que são como Jeremias, que já nasceu debaixo de um propósito de Deus. É por isso que muitas vezes a gente observa certas coisas acontecendo na casa do Senhor, no meio do povo de Deus, e a gente não entende. Talvez você já se perguntou por que outras pessoas desviam, se afastam, fazem o que quer na obra de Deus e as coisas permanecem como está. Mas eu só penso às vezes em abandonar o chamado, o Senhor já me aperta, já aparece uma dor, já aparece, o vento já sopra, eu já vou para o deserto. É porque você é diferente de outras pessoas. Você não nasceu por um acaso, você nasceu debaixo de um propósito de Deus. Deus está falando para você, como disse para Jeremias: antes que tu formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e as nações eu te dei como profeta. Deus está dizendo que Jeremias, ele não nasceu por um acaso, ele nasceu dentro de um propósito, uma vontade, de um querer do nosso Deus. E Deus tinha separado ele para essa missão, a missão de ser um porta-voz de Deus na terra. Olha bem, querido, Deus prefere um homem pela metade que se entrega a ele por inteiro, do que um homem inteiro que se entrega a ele pela metade. Existem pessoas que Deus não abre mão. Existem pessoas que aquilo que Deus chamou para ela fazer nessa terra, querendo ou não, aquela pessoa vai ter que fazer. Vai ter que fazer. É por isso que você vê pessoas dentro da casa do Senhor que se afasta, volta, se afasta, volta, e parece que está tudo normal. Mas tem outras pessoas que não podem nem pensar. Só ele pensar e abandonar o cargo, Deus ele já aperta. É porque você, querido, não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa separada. Você é uma pessoa escolhida. Você é uma pessoa santificada por Deus. Você é uma pessoa que nasceu dentro de um propósito do Senhor. Pois bem, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Deus, então, entra nesse diálogo com Jeremias, Jeremias vai dizer: mas Senhor, eu sou ainda uma criança, nem sei como falar. Deus, então, ele vai dizer para Jeremias: não diga que tu és uma criança. De certo, todos nós, irmãos, diante da grandeza do chamado de Deus, diante da grandeza que é exercer uma função na obra do Senhor, nos sentimos criança, nos sentimos incapazes, nos sentimos impossibilitados, limitados. Mas o Senhor está falando para Jeremias: não diga que tu és uma criança. E Deus, então, no versículo de número 8, Deus vai falar para Jeremias: olha, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Quando Deus chama Jeremias, e Jeremias então vai dizer: Senhor, eu sou uma criança, eu sou incapaz, eu não estou preparado, eu não tenho condição. Deus então ele vai incentivar Jeremias. E a primeira palavra que Deus fala para Jeremias é: não temas. É Deus encorajando. Deus está dizendo para você, profeta de Deus: não temas, não temas. Depois o Senhor vai falar: não temas, porque eu sou contigo. Deus está dizendo: Jeremias, não temas, encoraja. Segunda coisa, eu sou contigo. Está dizendo: você não está sozinho. Quando eu mando, eu vou junto. Quando eu mando, eu garanto. Quando eu mando, eu acompanho. Deus está dizendo para você não temer, porque Ele está contigo nessa missão a qual Ele te chamou. A terceira coisa que Deus vai fazer com Jeremias é: eu coloco as minhas mãos sobre a tua boca. Quer dizer, Deus tocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. A primeira coisa, então,
Deus, ele vai incentivar Jeremias, vai encorajar Jeremias dizendo: não temas. A segunda coisa, o Senhor vai falar para Jeremias: eu sou contigo. Está dizendo: Jeremias, você tem a minha companhia, eu estou contigo para te proteger, para te livrar. A terceira coisa, o Senhor vai tocar na boca de Jeremias e vai colocar suas palavras na boca de Jeremias. Deus está capacitando Jeremias para o chamado de profeta a qual Deus estava chamando. Quando Deus levanta alguém, Deus encoraja, Deus vai junto com a pessoa. E terceira coisa, Deus o capacita para a obra a qual ele tem chamado. Querido irmão, ser profeta não é fácil. Todos nós sabemos que os profetas daquela época, eles eram levantados com no mínimo 3 missões. Primeira missão era confrontar os reis. Segunda missão, confrontar os sacerdotes. Terceira missão, confrontar os falsos profetas. Primeira missão de um profeta de Deus era confrontar os reis. Os reis que não obedeciam à lei do Senhor. Os reis que se idolatravam e levavam a nação de Israel também à idolatria, a um pecado espiritual contra Deus. Então o profeta de Deus era levantado para confrontar esses reis. A segunda coisa, o profeta de Deus era levantado para confrontar os sacerdotes que tinha por obrigação, que eram representantes do povo diante de Deus, que lidava com as coisas consagradas do Senhor, mas esses sacerdotes também se corrompiam, se idolatravam, entravam na prostituição. Então também os profetas de Deus tinham o compromisso de confrontar esses sacerdotes. E por terceiro, o terceiro compromisso do profeta de Deus era confrontar os falsos profetas, os profetas da corte, que quando Deus mandava, eles corrigiam os reis. Eles chegavam lá e torcia o que Deus mandava eles falar, simplesmente para quê? Receber presentes, receber subornos, receber exaltação da parte dos reis. Então o profeta de Deus, ele era levantado com essa missão, a missão de confrontar os reis, a missão de confrontar os falsos sacerdotes, a missão de confrontar os falsos profetas. Por isso, meus irmãos, que os profetas da época eram pessoas tristes, eram pessoas isoladas, eram pessoas que tinham sempre as suas vidas em risco de morte. Todos nós sabemos que Jeremias, ele foi um homem triste, ele foi um homem que viveu isolado. Jeremias, ele foi uma vez sequestrado. Jeremias foi amarrado em uma madeira. Jeremias, ele foi lançado dentro de uma cisterna e passou fome, simplesmente porque na boca de Jeremias tinha o juízo de Deus contra a nação de Israel, contra os falsos profeta, contra os sacerdotes e contra os reis que não obedeciam a Deus. Ser profeta, irmão, é assim mesmo. Ser profeta de Deus, nem sempre você vai receber um abraço, nem sempre você vai receber um tapinha nas costas, nem sempre vão te convidar para sair com um grupo para o lanche, nem sempre vão te convidar para o jantar, para o almoço, porque o verdadeiro profeta, o profeta que honra a Deus, o profeta que se preocupa em agradar o céu e não a terra, ele não é bem aceito, ele não é bem recebido, ele não tem muitos amigos. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que você não conquista amigos na terra, mas você tem um amigo no céu chamado o Espírito Santo de Deus, que jamais irá te abandonar. Então, querido, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo que os profetas de Deus precisam se impor, precisam se confrontar, precisa entregar os recados, a mensagem de Deus. Eu sempre costumo dizer, irmãos, é melhor dever o homem do que dever a Deus, viu? É melhor dever o homem do que dever a Deus. É melhor agradar a Deus do que agradar o homem, porque Deus também te levantou com essa missão. Observa que lá no versículo de número 10, Deus vai falar para Jeremias que levantou Jeremias nesta nação sobre o reino
para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinares, mas também para edificar e para plantares. Eu sei que o profeta de Deus, ele tem palavra também de edificação, ele tem palavra de conforto, ele tem palavra de renovo, mas querido, olha aqui para mim, 90% da palavra de Deus na boca de um verdadeiro profeta, principalmente na atualidade, é profecia de juízo, é palavra de juízo, é palavra de exortação, é palavra de cobrança. Geralmente a palavra na boca de um profeta é dessa forma, mas meu querido, não tenha medo, porque quando Deus levanta, Deus, ele garante, entrega aquilo que Deus tem colocado na sua boca. Eu quero dar aqui um conselho aos meus colegas do ministério, aos líderes da atualidade: não fecha a boca dos profetas de Deus por causa dos falsos profetas. Não tenta colocar um fete-cré na boca dos profetas de Deus, porque o profeta não leva a sua palavra, ele leva a palavra de Deus. E quem levanta contra uma palavra na boca de um profeta, não está levantando contra o profeta, está levantando contra o próprio Deus. Olha aqui, meu querido, profeta de Deus, não tenha medo de entregar os recados de Deus. Doa a quem doer, entrega o que Deus te mandar, porque o Senhor Deus, ele disse para Jeremias, no versículo de número 11, e no versículo de número 12, o Senhor perguntou: Jeremias, o que vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor falou: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Presta bem atenção, vara de amendoeira era a primeira vara que florescia na primavera. Ela dava um sinal que a primavera estava chegando. Significava que aquela vara de amendoeira, ela estava em vigilância, ela estava vigiando, para quando a primavera chegar, ela dava um alerta florescendo. Aí Deus vai dizer no versículo de número 12 para Jeremias: Jeremias, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, não se preocupe em entregar a minha mensagem, porque eu estou em prontidão, eu estou em vigilância, eu tenho um compromisso com a minha palavra, para que na hora certa eu a faça cumprir. Profeta de Deus, entrega, porque quem Deus manda, Deus honra. E você, meu amigo, líderes da casa do Senhor, não feche a boca dos profetas de Deus por causa dos falsos profetas. Ao contrário, o cajado está na tua mão, a autoridade está na tua mão. Combata os falsos profetas. Feche assim a boca dos falsos profetas, mas os profetas de Deus incentiva-os para que eles continuem entregando o recado do Senhor. Sabe por quê? Que muitos líderes têm tentado tapar a boca dos profetas de Deus por falta de discernimento espiritual. Dobra o teu joelho, meu querido, porque se você tem um líder levantado por Deus, Deus também irá te capacitar. Dobra o teu joelho e fala: Senhor, me dá o dom de discernir, para que quando alguém abrir a boca na sua casa, eu venha saber quando é o Senhor, quando é a carne ou quando é o demônio. E Deus irá te capacitar. E quando alguém abrir a boca, o Espírito Santo irá te dar o discernimento e você vai saber se é Deus ou se não é. Mas, querido, ajude a incentivar os profetas verdadeiros para continuar entregando. Muitas igrejas por aí, somente os altares podem entregar visões, revelações e profecia. O povo não pode. Não, meus irmãos. O dom que o ministério tem, dons espirituais, Deus também deu membro. Deus também deu porteiro. Deus também deu a líder de departamento. Deus também deu esse irmãozinho, essa irmãzinha na tua igreja. Deus também levantou eles como profeta, como também quem está no altar profeta. A unção que está na tua vida, está na vida deles. O Espírito Santo que te usa, também usa eles. Então, querido, se você não tem nada a esconder, se você não tem nada
a temer, abra a oportunidade para que os profetas de Deus, os verdadeiros profetas, tenham liberdade para entregar as coisas do Senhor. Nunca feche a boca dos profetas verdadeiros por causa dos falsos profetas. Meu querido, que Deus continue te abençoando. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. E o povo está se corrompendo porque os profetas de Deus têm fechado a boca. Eu sei que é difícil, irmão. Quem tem uma palavra dura não tem agenda cheia. Só tem agenda cheia em muitos lugares. Quem traz uma palavra para massagear o ego, quem traz uma palavra, quem dá tapinha nas costas. O povo hoje é verdade. Quer ouvir, recebe a chave da casa, recebe a chave do carro, recebe o emprego, recebe mais isso. Eu sei que Deus está tudo isso. Deus está tudo isso. Deus abençoa com tudo isso. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele entrega aquilo que Deus ele manda. E quem tem uma palavra de juízo não tem agenda cheia. Mas, meu irmão, mais importa agradar a Deus do que os homens. Receba essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que o Senhor Jesus seja o verdadeiro pastor da sua igreja, porque Jesus ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja que Jesus é o pastor dos pastores, o inferno não prevalece. E quem tem liberdade para agir lá é o Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Abençoa a sua família, receba essa palavra para que nós possamos cada dia nos apresentar diante do Senhor como vasos de honra, aprovado para toda boa obra. Não se esqueça de inscrever, de dar aí o seu joinha, o seu like, viu? Toca no sininho, na opção todas, para você estar sempre recebendo uma palavra de Deus na sua vida. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.